Quero desejar a você toda saúde, paz e perseverança no amor de Deus e na fidelidade a esse mesmo Deus que nos deu o seu Filho Jesus. O Evangelho de hoje é João capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela vem iluminar o nosso coração, restaurar em nós a imagem e semelhança do próprio Jesus. Veja que este Evangelho, mais uma vez, revela para nós a unidade do Pai com o Filho. Quando Jesus diz que se alguém guarda a sua palavra, jamais verá a morte. Ora, guardar a palavra de Jesus é tê-lo em nós, porque Ele é a palavra do Pai. E ter Deus em nós é permanecer para sempre com Ele, é viver para sempre, é não experimentar a morte. Quando os judeus se assustam dizendo que Jesus estava com um demônio, porque Abraão e os profetas morreram, e agora Jesus vem e diz: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Veja que aqui está uma pergunta que os fariseus fizeram, embora soubessem a resposta, não pela lógica da fé, mas apenas pela a experiência de que Jesus estava fazendo obras que o levava a ser reconhecido como alguém que estava intimamente ligado a Deus e que era Deus. Quando pergunta, por acaso és maior do que Abraão ou um dos profetas? Veja que coisa importante para nós. Aqui nós temos Jesus que diz: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Mas quem me glorifica é o Pai. Então aqui está a unidade, a comunhão, a intimidade que o Filho tem com o Pai. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus morre por mim e por você. E aqui tem algo que é precioso para todos nós. Jesus guarda a palavra do Pai. Jesus conhece a palavra do Pai. E quando Jesus diz que Abraão exultou por ver o dia dele, quando Abraão experimenta a vida no seu filho Isaque, quando ao sacrificar, se dispor a sacrificar o seu filho, vê ali a alegria de ter Deus como um Deus fiel, um Deus que proverá a vítima para cumprir a sua promessa. Jesus é o Senhor. Quando o Senhor diz, que Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, Jesus se apresenta como aquele que é, aquele de onde vem toda a existência de todas as coisas.
Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre do mal e nos dê a perseverança nessa comunhão com a palavra e com o próprio Pai. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.